Fala pessoas, tudo bem? Então vamos na terceira parte da evolução. Vamos lembrar um pouquinho do que a gente viu até aqui. Bom, o que nós vimos é que, preferencialmente, até o final do século XVIII, tá? Apesar dos grandes questionamentos já na época, nos últimos 2 séculos, ao século XVIII, a visão de mundo era uma visão fixista, tá? Baseado no princípio de que as espécies elas são imutáveis e elas não sofrem modificação ao longo do tempo, assim são desde a forma com que surgiram. E você tem aí uma visão típica do criacionismo cristão, que era o que predominava. Tá? A partir do século XVIII e principalmente do início do século XIX, você vai ter uma série de apontamentos baseados em diferentes áreas do conhecimento de que há uma tendência de visão de mundo em que as espécies elas sofrem modificação, logo não são mais fixas, tá? E isso pode inclusive resultar no surgimento de novas espécies, né? Expande a ideia do transformismo, que a gente classifica como evolucionismo. Nesse sentido, dois grandes pensadores contribuíram com a apresentação de ideias evolucionistas. O primeiro foi o Lamarck, através do que a gente simplifica como Lamarckismo. A proposição de Lamarck ela tinha 3 pilares centrais. A ideia de adaptação ao meio, né, adaptação ao meio ambiente, de que os seres vivos, para sobreviver, eles tendem a se adaptar, né, ou seja, mudam em vida. Essa adaptação se dá através do uso ou do desuso dos órgãos, ou parte do corpo, e que uma vez que o indivíduo ele se torna adaptado a sobreviver, aquela característica adquirida ela é transmitida aos descendentes de tal forma com que os indivíduos eles se tornavam adaptados e isso garantiria as gerações futuras também adaptadas. A gente viu que a ideia central do lamarquismo ela é baseada num espaço de tempo em vida, né? Em que o indivíduo, se ele não se adaptar, se ele não estiver adaptado, ele vai morrer. Então ele se adapta, ele se torna adaptado, né? A gente viu os prós e os contras dessa teoria. Depois, nós vimos a visão de evolução apresentada pelo Darwin, através do manuscrito dele lá da Origem das Espécies. A primeira grande diferença do Darwin para o Lamarck é que para o Darwin não existe a possibilidade de um indivíduo não estar adaptado e se tornar adaptado ao longo da vida. Ele enxerga os indivíduos no grupo, na população, a ideia de que as populações possuem variabilidades, variações, e que essas variações indicam indivíduos que têm indivíduos adaptados, indivíduos menos adaptados e por aí vai indo. E que através de uma seleção natural, através de uma pressão seletiva do que o ambiente faz sobre os indivíduos, aqueles indivíduos mais bem adaptados tendem a sobreviver, enquanto que os indivíduos não adaptados eles tendem a morrer. Logo, se o indivíduo não adaptado morre, antes de reproduzir, aquela variabilidade dele tende a desaparecer. Enquanto que os indivíduos que sobrevivem, se eles se reproduzem, eles geram descendentes e desta forma esses descendentes tendem a ter essa variabilidade, esse conjunto vantajoso. Além disso, Darwin explicou mecanismos de especiação, que é o que eu vou terminar a fala de hoje, tá bom? Bom, só que embora o darwinismo ele tivesse uma série de componentes que dava robustez para ele, para defender a argumentação, o Darwin ele não sabia explicar a origem da variabilidade das populações. E na hora em que você desenvolve uma teoria em que
você apresenta a ideia de que as populações elas possuem variabilidade, diversidade e que essas variabilidades elas são selecionadas, se você não explica de onde vem a variabilidade, o questionamento é forte, certo? Bom, Darwin morreu sem ter a resposta para essa que provavelmente foi a maior dúvida que ele possuía. Isso aconteceu porque ele não teve contato com os trabalhos do Mendel. Tá? Na primeira aula de genética, eu falo para vocês um pouco sobre a história da origem da genética e o trabalho do Mendel. Lembra, Mendel não era, né, um pesquisador em si. Mendel ele era um monge, certo? E entre as suas práticas ele cuidava do jardim do monastério. Tá? E foi através das observações, das anotações e do controle de reprodução que em 1865 o Mendel publicou o que a gente considera como sendo as regras básicas da herança, tá? Através dos fatores hereditários que hoje a gente chama de gene. Tá? Bom, qual o problema? Se o Darwin tivesse entrado em contato com esse trabalho, muito provavelmente ele teria resolvido a vida dele, porque a origem das espécies foi publicada em 1859. Tá? Bom, o problema é, como a gente sabe, Mendel não era um pesquisador, não era voltado à publicação e à divulgação científica. Nesse sentido, o livro dele ficou preso lá numa biblioteca e foi encontrado por diferentes botânicos, né? O De Vries, Carl Correns e o Teschmark, em 1900. Nisso, o Darwin já tinha falecido. Então, a partir da redescoberta dos trabalhos do Mendel, você tem o início do que a gente chama de popularização da genética. Tá? E é a partir daí que você tem a inserção da genética na evolução segundo Darwin. Tá? Então, o que a gente chama hoje de neodarwinismo, teoria moderna da evolução ou teoria sintética da evolução, é a teoria aceita que explica a evolução das espécies de tal maneira com que você pega o darwinismo inteiro, insere, introduz a genética para explicar a origem da variabilidade, que era o que faltava no darwinismo. Tá? Então, a base genética é para explicar como que surge uma variação dentro das populações e como que essas variações elas são transmitidas aos descendentes. Hoje, a gente sabe que qualquer alteração na molécula da herança do indivíduo, na maioria dos seres vivos é DNA, mas você lembra, em alguns vírus vai ser RNA, qualquer alteração no material genético do indivíduo representa um ponto de origem de variabilidade. Tá? Você lembra que a forma mais natural e comum de variabilidade são as mutações, certo? As mutações são qualquer alteração na sequência de nucleotídeos de uma molécula de DNA, tá? Que pode alterar um gene, ou criar um gene, ou desativar um gene, ou em casos mais robustos, alteração na estrutura do cromossomo, como a gente viu em aulas anteriores, certo? Então, lembra? Mutação, elas são fenômenos naturais. Obviamente você pode manipular em laboratório, tá? Mas na natureza ela ocorre naturalmente sem que você controle isso. Tá? Essas mutações elas podem gerar vantagens, elas podem gerar desvantagens, ou elas podem ser indiferentes, elas podem ser neutras, como é a grande maioria dos casos. Tá? Além das mutações, você tem como outros pontos de origem de variabilidade as recombinações gênicas ou recombinações genéticas. Aí aqui
essas vão ter um impacto um pouco maior, porque você está trabalhando com blocos cromossômicos, blocos de conjuntos gênicos. Então isso tende a ter uma quantidade de variações maior. Tá? As recombinações gênicas, elas são divididas em duas possibilidades que estão diretamente associadas ao que a gente chama de reprodução sexuada. A primeira é aquele crossing over que ocorre, né? A troca, a permutação entre partes de cromossomos homólogos durante a formação dos gametas. Então, você lembra que na gametogênese, seja a espermatogênese, seja a ovogênese, durante a formação dos gametas, na meiose 1, durante a prófase 1, os cromossomos homólogos, eles tendem a permutar partes homólogas, certo? E isso resulta em recombinantes. Então, na hora em que você prossegue com todo o restante da meiose 1 e a meiose 2, a tendência é que na hora em que você forme os cromossomos, os gametas, esses gametas eles vão ter arranjos de conjuntos gênicos diferentes do ponto original. E isso, consequentemente, aumenta a variabilidade dos descendentes resultantes dessa fecundação. Fecundação, que é a segunda forma de variabilidade. No caso aqui, muito mais impactante, certo? Porque você lembra que na hora em que você fala em fecundação, você está agrupando, você está juntando por fertilização o material genético de dois indivíduos diferentes, obviamente se você estiver levando em consideração a reprodução cruzada, não a autorreprodução, autofecundação, por exemplo. Então, pense que na hora em que você está analisando a fertilização, a fecundação do gameta de um indivíduo A com um gameta do indivíduo B, são dois sujeitos diferentes que possuem conjuntos gênicos diferentes e que na hora em que ocorre a fusão, você vai gerar um descendente, um zigoto, que é uma mistura desse material gênico. Então a variabilidade ela tende a ser muito mais alta, certo? Bom, então nesse sentido, quando a gente fala em formação de gametas, fecundação cruzada e até mesmo nas mutações, você está falando de eventos que você não controla, certo? São eventos naturais em que eles são a fonte, eles são a origem da variabilidade genética. A única coisa que parcialmente você controla nesse evento é a escolha do parceiro para a reprodução, certo? Mas não mais do que isso, todos os outros eventos, eles são eventos não controlados. Tá? Então, é importante a gente entender que quando a gente fala em seleção natural, seleção de caracteres, uma série de coisas, até a escolha do parceiro reprodutivo, ser escolhido, não ser escolhido, tem um elemento de seleção, certo? Então, quando a gente considera isso, é importante entender que a seleção natural ele atua no indivíduo como um todo, não atua apenas naquele gene. Ele tem um gene ali que faz ele ter vantagem, que ele fica camufladinho aqui e tudo mais. Não, aquela ali pode ser uma vantagem marcante, mas a seleção ela atua em todo o sujeito, em toda a carga genética e não no gene isolado, certo? Ou seja, quando um indivíduo sobrevive, ele sobrevive porque ele tem um conjunto de características que lhe é vantajosas e permite com que ele sobreviva por mais tempo e, consequentemente, se ele sobrevive mais, ele reproduz mais. E se ele reproduz mais, ele tende a gerar mais descendentes com aquela variabilidade vantajosa que ele possui. Tá? Bom, e o último ponto que a gente tem para discutir é o que a gente chama de especiação. Especiar
é o fenômeno que foi originalmente descrito pelo Darwin, que explica a origem de novas espécies, certo? Os fenômenos de especiação, eles podem ocorrer basicamente por dois elementos, certo? Ou por alteração genética ou por isolamento espacial, isolamento geográfico. Tá? Aqui a gente tem uma representação simplificada de como que isso pode acontecer. Existem 4 tipos de variações de especiação: a alopatria ou alopátria, tá? A peripátria, a parapátria e a simpátria. Tá? Então, você considera aqui, ó, uma população original, uma determinada espécie habitando o local lá e tudo mais. Na alopátria, tá? Um passo inicial, tá, para iniciar o processo de especiação é a ocorrência de uma barreira física, uma barreira geográfica. Pensa na teoria da Pangeia, continente único, então vai rachando e aí você vai separando a população, isolando o que antes podia circular em tudo para um ambiente, para vários ambientes isolados. Pensa na ilha de Galápagos, que virou o arquipélago de Galápagos, tá? Onde você tem lá os tentilhões, tá? Que antes habitavam uma ilha só, uma população original, e hoje o Darwin encontrou populações diferentes, com algumas similaridades, mas que são espécies diferentes, certo? Por quê? O isolamento geográfico acabou gerando um isolamento reprodutivo. E isolamento reprodutivo em ecossistemas diferentes, os indivíduos passam por mecanismos de seleção de caracteres diferentes. E depois de um determinado tempo, na hora em que você coloca essas espécies próximas, elas não se reconhecem mais. Se elas não se reconhecem mais reprodutivamente, então elas não são mais da mesma espécie. Tá? Na especiação peripátria, você tem uma situação semelhante, só que de tal forma que uma parte da população ela migra para fora do ambiente daquela população de interesse. Então, se ela migra para fora, em ambientes isolados, elas podem passar por mecanismos de seleção diferentes, certo? Se elas passam por mecanismos de seleção diferentes, porque estão em ecossistemas diferentes, depois de algum tempo, elas podem não se reconhecer reprodutivamente quando forem colocadas próximas. E na hora em que isso acontece, você tem que são espécies novas, diferentes. Na parapátria, você tem que parte dos indivíduos eles podem migrar para um outro ambiente, só que sem haver um isolamento pleno, um isolamento completo. Tá? Você tem uma migração para um ecossistema adjacente, para uma área próxima, mas que ainda há uma junção. A tendência é que esses indivíduos aqui na área de junção aqui, eles sejam indivíduos de transição, tá? Mas nas zonas mais periféricas você tem indivíduos com caracteres bem distintos em relação aos originais. E aí, se você coloca esses mais distintos com os originais e eles não se reconhecerem, então é indicativo de que são de espécies diferentes. E o último é a simpátria. Ela não está associada a um mecanismo de isolamento geográfico ou migração, e sim a uma mudança genética que ocorra em parte dos indivíduos. Tá? Uma determinada mutação herdada que pode resultar em um conjunto de caracteres diferentes. Tá? E dentro daquela população, aqueles indivíduos com aquela mutação, vamos supor que eles são incapazes de reproduzir com os outros, apenas reproduzir entre eles. Então, dentro de uma população, você pode ter uma nova população de sujeitos que depois de algum tempo não se reconhece reprodutivamente. Tá? Obviamente, isso é uma simplificação dos fenômenos, mas é importante que vocês entendam que a gente não está falando de um fenômeno que ocorre da noite para o dia. A gente está falando aqui de gerações. Tá? Aqui não vale a pena nem falar em anos, porque dependendo da espécie, as gerações elas são muito curtas na nossa escala de tempo ou muito longas, certo? Então, lembra a grande diferença entre Darwin e Lamarck
tá? É a visão de tempo. Tá? Lamarck trabalhava em tempo real. As soluções ocorriam de imediato, quase. Enquanto que no Lamarck isso é uma consequência de eventos ao longo das gerações. Tá bom? Então, não esqueça aqui, ó, são as modificações que ocorrem no fundo genético das populações e não nos indivíduos isolados que têm impacto evolutivo, certo? Mutações que não sejam transmissíveis não possuem impacto evolutivo. Toda a população é uma unidade evolutiva. Não adianta uma determinada mutação acontecer no sujeito, gerar uma vantagem monstruosa para ele, tá? Se aquela mutação ela não for transmissível. Se ela não for transmissível, ela é uma vantagem para aquele sujeito e não para a população. A gente tem que pensar evolutivamente, geneticamente, ecologicamente na população e não no sujeito, tá bom? Na próxima aula, última aula sobre evolução, eu vou apresentar alguns dos principais argumentos que são utilizados para defender a teoria evolutiva, tá bom? Então, nos vemos na próxima aula. Deixa uns comentários aí se for necessário, dá o like pro tio e até a próxima. Um abraço, pessoal.